Você sabe por que a maioria das pessoas não conseguem realizar os próprios sonhos? É pelo fato de não seguir esses três principais passos. O princípio para realizar sonhos e projetos. Olá, Daniel por aqui. Espero que estejam todos bem. E vamos a mais uma chave para destravar a nossa vida, para nos libertar de crenças e dogmas religiosos. Já te adianto que a única coisa que nos impedem de realizações e crescimentos somos nós mesmos, pelo fato de não entender verdadeiramente a mensagem de Jesus. Talvez vocês não saibam, mas existe uma regra espiritual apresentada por Jesus que é o princípio de todas as coisas e que a grande maioria das pessoas não seguem essa regra. E por que não seguem? Porque quando as pessoas ouvem falar de Jesus, da figura do Cristo e seu Evangelho, elas já associam todo o Evangelho a uma questão de religião. E não é nada disso. Quando Nazareno, no início da sua missão, nos disse que veio para que tenhamos vida e vida em abundância, ele não falou em nome de nenhuma religião, nem mesmo nas religiões de sua época. Uma questão muito importante aqui, para que possamos ter realizações em nossas vidas, é seguir uma regra que Jesus nos disse. Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentados. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente começa a buscar o Evangelho, a meditar os ensinamentos do Cristo, a refletir sobre as suas mensagens, nós vamos percebendo que todo o Evangelho, o Segundo Testamento, ele está interligado. E não importa se está no início do Evangelho de João, no meio, por ali, pelo meio do Evangelho de Marcos, de Lucas, no final do Evangelho de João, se está nas cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, até mesmo no Apocalipse. Tudo está interligado, contribuindo para a nossa evolução, para o nosso bem, para o nosso crescimento e as nossas realizações. Aqui mesmo no canal Momento Despertar, além de um tema principal que eu abordo, eu vou deixando outros temas aqui em cima que estão correlacionados ao tema principal. Estão simplesmente atuando direto e indiretamente em benefício do próprio tema principal. O Filho de Maria, em uma de suas passagens, ele nos fala que quando a gente for orar a Deus, para a gente entrar no nosso quarto e fechar a porta e orar em secreto, que Deus, que vem em secreto, irá nos recompensar publicamente. E na continuação dessa passagem, o mestre ainda nos alerta, nos chama a atenção para não usar de vãs palavras quando estiver orando. Nessa passagem, Jesus nos ensina aqui que para quando a gente for fazer um pedido a Deus, a gente tem que estar a sós com Deus. E a referência à questão do quarto que o mestre fala é estar em nosso íntimo. Tem até uma passagem que o mestre fala que Deus está dentro de nós. E é aí que a gente tem que entrar no nosso íntimo e estar em estado de harmonia. Esse é o estado de essência, porque Deus é essência. Esse é o primeiro passo para que a gente tenha realizações em nossas vidas. É entrar em estado de harmonia, entrar em contato com Deus. Não é com uma mente aleatória, conturbada, com 1000 pensamentos na mente, que nós vamos verdadeiramente conseguir conversar com Deus e falar com Deus de tudo que a gente precisa. Deus, ele quer ouvir os detalhes dos nossos sonhos, do que
tudo é importante para nós. E em estado de harmonia é aí onde a gente começa a fazer o nosso pedido a Deus, criando imagens em nossa mente. Imaginando estar o nosso projeto, o nosso sonho, os nossos desejos realizados. Por que entrar como se estivesse realizado? Porque aí nós nos sentimos bem com aquilo realizado. E é justamente isso que o universo consegue entender. São as nossas imagens agregadas com sentimentos. Existe um ditado que fala que o universo trabalha a seu favor. E é justamente esse sentimento que o universo vai trabalhar a nosso favor. Aí você também vai se questionar por que criar imagens. Você lembra que nas passagens de Jesus, ele falava por parábolas? Ele falava e criava imagens quando falava. E isso mexia com o sentimento das pessoas. E tocavam as pessoas que iam buscar Jesus. E transformava muitas dessas pessoas. Quando criamos imagens que nos geram sentimento, tudo fica mais forte. Você lembra lá no início do tema, onde Jesus falava para entrar no quarto e conversar com Deus em secreto? Ele ainda acrescentava, frisava bem, para não usar de palavras vãs. Porque as palavras vãs não criam sentimentos. E o segundo passo, não menos nem mais importante, os três são primordiais para dar andamento no nosso projeto, é buscar informações sobre o que a gente quer. Não importa se o seu desejo é material, espiritual, moral, uma cura, não importa. É você buscar informações, estar inteirado de como funciona o que você deseja para que você tenha os passos a seguir. Dessa forma você está correlacionado com o seu desejo, vivenciando ele como se os dois fossem um. E essa correlação vivida, buscada, tem que ser diariamente, vivida diariamente. Não é só imaginando uma vez, uma única vez, e esquecendo que tudo vai se realizar. O próprio profeta Daniel, em busca de uma realização, ele orou a Deus por 21 dias. E no 21º dia ele alcançou o seu milagre, a sua vitória. Outra coisa muito importante aqui é não dar atenção às aparências exteriores. Quando nos apegamos à lógica, nós estamos limitando o poder de Deus agir na nossa vida. E nem nos basearmos que os nossos pedidos, o que desejamos, está relacionado às coisas lógicas. Deus ele não trabalha por lógica. A lógica geralmente também tem relação com os 5 sentidos. Tem ligação com muitas experiências do passado que vivemos. E não tem influência nenhuma, porque essas experiências do passado serviram única e exclusivamente para aquele momento. E não serve para o dia de hoje, para a realidade de hoje. E à medida que o intelecto limitado abre espaço, uma realidade infinita se move para ordenar a nossa vida de uma maneira totalmente nova. Com certeza foi esse o motivo pelo qual Nazareno nos falou na oração do Pai Nosso. Seja feito conforme a vossa vontade, assim na terra como no céu. E não basta unicamente ter uma fé se essa fé ela não for ativa. O próprio Tiago, segundo o seu Evangelho, no capítulo 2, versículo 26, ele nos fala dessa fé. Assim como um corpo sem espírito é morto, uma fé sem obras é morta. Agora, pessoal, eu vou trazer um testemunho aqui de tudo isso que eu falei e que vocês vão ficar admirados. A maioria das pessoas não sabem disso, mas o Nazareno, antes de iniciar a pregação da Boa Nova, o mestre ele ia se reservar em um lugar em especial para fazer uma meditação, para entrar em estado de harmonia, entrar em estado de essência, entrar em conexão com Deus, em ligação com Deus.
E naquele momento de intimidade com Deus é onde ele fazia os seus pedidos ao Pai. Agora, olha que interessante. O mestre, logo que ele fazia o seu pedido, ele agradecia a Deus por ter realizado os seus pedidos. E se Jesus não fizesse isso, ele mesmo estaria em contradição ao ensinamento dele, quando ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Então Jesus, depois de entrar em conexão com Deus, em intimidade com Deus, fazer o seu pedido, agradecer antecipadamente, o mestre saía em busca de realizar tudo aquilo que ele tinha pedido a Deus, na fé de que ia realizar, e realizava tudo aquilo que ele tinha pedido a Deus. E esse processo dele sair para realizar é simplesmente o que ele disse no seu ensinamento: o buscai e acharei, porque todo aquele que busca encontra. O terceiro passo, todos eles importantes, mas o terceiro passo eu falei ainda há pouco e não cheguei a mencionar ele, mas eu vou citar ele aqui nesse breve resumo. O primeiro passo é entrar em estado de harmonia, entrar em estado de essência, entrar em ligação com Deus. O segundo passo é o buscar informações sobre o nosso sonho, projeto, realização, para entrar em correlação com ele. E o terceiro passo foi o que Tiago disse em seu evangelho, no capítulo 2, versículo 26, quando ele disse que a nossa fé tem que ser uma fé com obras, uma fé ativa, uma fé com ação. Sem isso, nada pode se realizar. Pois a fé também foi a conduta de Jesus, quando pediu, buscou e achou. Quero também lembrar vocês para não se apegar às experiências do passado, não ficar baseado em lógicas, porque Deus não trabalha por lógica. Tudo isso limita o agir de Deus em nossas vidas, porque forma uma crença limitante em nós. Siga esses 3 principais passos, que é o princípio para a realização de todas as coisas. Porque se Deus é por nós, quem será contra? Mas o ensinamento de Jesus, do Evangelho do Mestre, que vem destravar a nossa vida, vem nos libertar de crenças limitantes, nos mostrando que a nossa conduta é a coisa mais importante para realizar todos os sonhos. É o nosso agir que faz com que as coisas se realizem, porque Deus está trabalhando por nós. Aproveita e se inscreva no canal. Ative o sininho para ser lembrado dos próximos vídeos. Aproveite e deixe seu like, que isso contribui muito para o nosso canal. E deixem seus comentários também. E com toda essa expansão de consciência, através do Evangelho de Jesus, eu tenho que voltar a falar. Somos a própria criação. E fiquem todos na paz de Deus.